Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Quadrinhos para Quadrados e Redondos. E hoje eu tenho aí o privilégio de conversar com também um dos amantes de quadrinhos do Brasil, que é o Francisco Sarquis. O privilégio aqui de conversar com o Kendi. Obrigado. Esse é o número 1 do colecionador. Ô Francisco, qual o primeiro, assim, lembrança da sua infância? Algum desenho, alguma revista, alguma coisa que te aproximou o mundo das artes aí de quadrinhos? Ah, legal, Kendi, pelo seguinte, você me fez lembrar de uma das férias. Então a gente não viajava nas férias, né? As crianças, e aquela brincadeira sempre no quintal, não sei o quê. E aí fomos num parque, tinha uma biblioteca lá. E tinha alguns quadrinhos. Eu falei, nossa, que interessante, né? Mas biblioteca não é só para livros, não é um lugar de silêncio e, sim, né? Enfim, de estudo. Mas tem um gibi aqui do Cascão, que interessante, né? Então peguei aqui do Cascão do Maurício de Souza para ler. E aí pedi para minha mãe, compra desse daqui. Não, mas o que é isso daqui? É um gibi, eu não sei o que, olha que interessante. E aí fomos comprar uma revista, não achei da Turma da Mônica do jeito que eu queria, mas achei uma que tinha um super-heróis, era Herói da TV número 1, da editora Abril. Puxa vida, que bacana, você pegou justo no momento que estava começando, então. Estava começando, e interessante porque naquela época os heróis faziam referência à TV, né? Então você Sim, era exatamente conhecido pela Heróis da TV, Aventuras da TV, não sei o que da TV, né? E foi lá que eu peguei, tinha lá a Liga da Justiça, tinha lá o Super-Homem, aquilo me encantou de tal jeito, os Novos Titãs. Então foi assim que nós começamos, nas férias, que pode ser um ótimo programa, um gibi nas férias pode ser um ótimo programa. Aí já era a década de 80, né? Isso era a década de 80, é verdade. Perfeito. E aí você teve vontade de começar a colecionar o Heróis da TV? E aí começamos a comprar e ler, né, os Heróis da TV, aí o Maurício de Souza, todos eles, surgiu até o gibi da Magali naquela época. Okay. E aí você começa a expandir para outros quadrinhos americanos, quadrinhos importados, de vários formatos, você começa a ler e se interessar por aquilo. Então aquilo acabou até eu indo gostando de publicidade, de propaganda, porque tem um roteiro, tem uma história para ser contada naquilo. Sim, né? E eu sempre me pergunto, o que é mais importante? É o desenho ou é a história? Né? E essa referência, se você for ver o cinema mudo ou o cinema falado. Sim. O Chaplin dirigia com maestria o cinema mudo. Quer dizer, a música que ele colocava, o enquadramento, o roteiro, contava uma história que não precisava nem ter a legenda nem nada, né? E os quadrinhos também. Se tem o estilo mangá, por exemplo, ele tem uma velocidade nas imagens, quase que cinematográfica, e pouco diálogo. Então depende muito do estilo. Depende muito disso, mas o ritmo que aquilo traz para você tem a combinação daquilo. Exato. Né? Tem aquele Scott McCloud, tem sim, acho que é a Bíblia que explica os quadrinhos. Exato, né? Exato. Aquilo lá. E aquilo me inspirou, então fui pensar em publicidade, propaganda, aqueles quadros, aquela sequência, a emoção, contar histórias. Hoje em dia o storytelling está super falado nas empresas, no mundo corporativo. Né? Exatamente. Não, muito bacana. E a gente vê que mesmo Netflix, as séries têm grandes continuações. E agora ao contrário, né? O cinema foi beber nas histórias em quadrinhos. Exato. Você vê que a maior bilheteria ainda da história é Os Vingadores. É Os Vingadores, né? Os Vingadores. Então... Que veio aí dos quadrinhos. Então, na verdade, Stan Lee morreu feliz, né? Ah, ele morreu feliz, né? Morreu feliz, porque se conseguir pegar... Ele ganhou muito mais dinheiro como consultor do cinema do que toda a realização que ele teve, né, bolando os heróis dos quadrinhos. Mas uma coisa interessante que até uma vez me perguntaram, eu sou da época em que os heróis, tanto no cinema quanto nos quadrinhos, eram assim, eles eram muito íntegros. Então a honra era a prioridade principal deles. Eles podiam, se desarmar o bandido, levar preso, mesmo que ele fosse enforcado, mas seria pela lei. Ele nunca matava, né? Só que depois o que aconteceu? O herói teve crise existencial.
Ele foi adaptado para os novos tempos. Então talvez os desenhos, a criação do Stan Lee tenha dado bastante certo, porque ela acompanhou a evolução. Você vê que todos os super-heróis ali tem crise existencial. É verdade. Né? Em algum momento. E eu penso nos anos 90, eles ficaram aqueles heróis justiceiros. Exatamente. Né? Anti-heróis. Né? Anti-heróis. Mas acho que durou pouco. Eu gosto de pensar, Kendi, como você está falando aqui, daquele herói que tem crise existencial, sim, mas ele resolve aquilo com nobreza. Exato. Com heroísmo. Heroísmo, né? Sim. Acho que isso a gente está voltando. E é interessante observar também que o Stan Lee não trabalhou sozinho, né? E hoje se valoriza o autor, né? Sim, se valoriza. exatamente. Porque muitas editoras, elas colocam com tudo propriedade dela, mas é importante que valorize os autores. Né? Exato, os roteiristas, né? que bolam as histórias, tá? Ou aquelas pessoas que colocam vigor nos personagens. Muitas vezes você precisa, igual novelista, ela vê o que o Ibope está dando. Agora, tem um monte de consultores, são psicólogos, são psiquiatras, que colocam o perfil adequado para o personagem. Nos quadrinhos também ocorre a mesma coisa. Então depende o vigor que você quer que tenha aquele personagem. Né? É verdade. Porque se não tiver alguma coisa assim, roteiros interessantes, você não tem a venda. Então tem que estar muito adaptado para isso. Isso. O Alan Moore falou uma coisa interessante. Eu faço o quadrinho que eu acho que o meu leitor vai gostar. Eu não quero saber a opinião do leitor. Quer saber? No dia que eu fizer alguma coisa baseada na opinião do meu leitor, não vai dar certo. Mas eu acredito que ele vai gostar disso. Né? É interessante, não? É interessante, porque a forma de pensar de cada um é diferente. Você não pode muitas das grandes descobertas foram feitas sem consultar ninguém. E isso realmente aconteceu. A intuição, né? A intuição. Então a intuição é importante. Tá. Né? O teu herói mais, aquele predileto seu, ele continua mesmo ou ele foi mudando um pouquinho? Olha, meu herói predileto, eu vou te falar que é o Batman, porque ele não tem poderes. Né? Certo. E ele acredita naquele propósito. Então, o propósito. E ele vai mudando, ele vai se adaptando. A última informação é que botaram a cueca nele de volta. Tiraram a cueca dele, colocaram a cueca. Sim. Deixam ele mais cinza, agora mais colorido. Né? E ele pode encantar tanto as crianças quanto os mais jovens. Né? Mas aquele propósito dele, aquela força de vontade dele de vencer, então eles mudam o uniforme dele, fazem o que quiser, mas aquela essência encanta. Então, e agora meu filho gosta do Homem-Aranha. Ah, perfeito. Meu filho gosta do Homem-Aranha. Que idade que ele está? Ele tem 6 anos. Ah, né? interessante. Então ele pegou essa época agora. Né? O Enzo gosta do Homem-Aranha. Legal. E aí, por quê? Porque o Homem-Aranha, qualquer situação, ele tem um jeito de sair, de se resolver, né? Ele é muito criativo. Então eu penso nisso, né? Não tem tempo ruim para ele, sempre vai encontrar uma solução, né? E é interessante que o Peter Parker é uma pessoa normal. Que se ferra. Tem conta para pagar. Tem conta para pagar. Ele trabalha, não trabalha como grande executivo. Ele entrega pizza, ele faz um montão de coisas, né, para poder sobreviver. Tira fotos lá, exatamente. Faz freelancer, interessante. E ele já foi industrial, agora mais recentemente ele teve as indústrias. Ele também eles estão mudando, tentando, né? Ora ele é visto como o repórter, ora como o diretor de empresas, né? Sim. Mas como você falou, sempre passando por perrengues, né? É verdade. O Batman, quando ele surgiu, realmente ele foi assim, pelo menos uma das revistas que até hoje mais procurar, pelo menos uma pesquisa que eu vi assim, no Brasil, o herói mais procurado em quadrinhos ainda é o Batman. Mesmo com tudo que se faz de outros heróis aí, né? O Batman é o mais procurado. É verdade. Se não me engano, aquele filme de 89 do Tim Burton. Sim.
Foi ainda é uma das maiores bilheterias e a forma de merchandising que fizeram gerou a Batmania. Exatamente. A primeira onda de Batmania. A música, né? Pois a Kim Basinger está fazendo filme também. O Coringa com Jack Nicholson tá espetacular. Espetacular, é verdade. Aquele filme a Vicky Vale. Sim. Isso depois foi importado para os quadrinhos. Exato. Então, muito bacana. E o Batman, você vê que você tem o Bob Kane, quando fez a criação, realmente assim, colocou um rapaz que vê os pais assassinados e um dia ele cai num buraco cheio de morcegos. E ele pega só que eles preparam física e mentalmente para ser um herói da justiça. Né? E no começo ele foi mal compreendido por causa da capa e tudo mais, mas assim, é um personagem que ele realmente é fascinante. Mas essa essência dos pais dele, esse sentimento de perder os pais, né? Isso é muito forte e eu acho que é isso que encanta as pessoas, né? Eu estou sozinho, né? Então eu acho que é isso que quero fazer justiça, que você tirou meus pais. Acho que esse é o centro do personagem. Sim. Né? E aí esse sentimento ele vai para cima. Eu acho que isso esse é o Batman. Sim. Você não chegou a ler o Cavaleiro Negro, né? O Cavaleiro Negro e quadrinhos também. É interessante. Não é o Batman, né? Não. É o Batman Cavaleiro das Trevas, né? Das Trevas. Isso. O Cavaleiro Negro é um personagem do Velho Oeste que acontece assim. Ele mora com os pais num rancho e um dia, ele é moleque ainda. E os bandidos vêm para roubar cavalos ou gado lá do pai e o pai reage. Os bandidos matam os 4. E o moleque fica com aquela sede de vingança. Então ele se prepara e fica muito ágil no gatilho. E depois, em duelo leal, ele acaba matando os 4. Certo? Mas aquilo, aí ele passa julgamento, é absolvido, mas ele fala assim, puxa vida, eu matei minha sede de vingança, mas eu ainda não estou bem, eu preciso fazer alguma coisa. E ele se torna médico e faz aquele juramento do povo que ele só pode salvar vidas, ele não pode mais, não pode matar, não pode, então ele pendura os revólveres e sai pelo Velho Oeste, né? Fica o Dr. Robledo e tem o cavalo dele que chama Molenga. Depois ele vai vendo que os xerifes locais não conseguem manter a lei e a ordem e os bandidos cada vez mais sofisticados. Então uma vez ele vê um assalto em que matam pessoas lá do vilarejo e ele pega e corre para pegar o seu revólver, só que eu não posso, eu fiz juramento, eu não posso. Então, se eu não posso mais fazer isso, mas aí ele pensou o seguinte, eu não posso, Dr. Robledo, mas se eu for outra pessoa, eu posso. Aí ele põe a capa, a máscara, o chapéu, e tem outra pessoa. Ele é outro personagem. E o interessante é que nos quadrinhos vale tudo. O cavalo dele, o Molenga, ele retesa os músculos e ele vira o Satã. E ninguém sabe que é o mesmo cavalo. Ele sai, prega fogo e mata os bandidos. Também é um personagem bastante emblemático. Eu não conhecia, mas eu achei muito interessante o propósito desse personagem. Saiu, no Brasil ele saiu quase 200 números. E é uma revista muito procurada até hoje. Os primeiros exemplares são mais procurados, mas é um personagem que você tem esse desde o número 1? Tenho sim. Depois eu quero conhecer. Tá bom? Perfeito. Tá ótimo. E quanto a tua quantidade a tua coleção, como é que você faz para guardar? Este é um grande desafio para o colecionador, né? Então eu tenho saquinhos plásticos, então as edições mais especiais é um apartamento, eu tenho saquinho plástico nas principais, algumas coleções eu tenho, já coloco a coleção inteira, né? Então estão em estantes, em algumas sacolas, que são aquelas que eu acesso menos, aquelas que eu gosto mais estão mais acessíveis, né? E tem um espaço para as mais novas, aquela que eu estou lendo no momento, né? Okay. Agora, um desafio é o gato, porque o gato volta e meia quer subir em cima ou dormir em cima da revista, e o meu filho, né? Meu filho tem 6 anos,
E ainda falou, mas papai, vídeo é mais interessante. É a nossa geração do vídeo, né? Mas é que você ainda está aprendendo a ler. Quando você tiver, deixa até uma do lado do banheiro. Se for no banheiro, já senta lá, já pega alguma coisa para ler, né? Então eu deixo isso para ele. Mas ainda não se encantou. Kendi? Mas é uma questão de tempo. É uma questão de tempo, né? Beleza. Você quer deixar uma mensagem aí para os nossos internautas? Quero sim, olha, os quadrinhos fizeram uma criança ter ótimas férias e ter bons sonhos, né? E boas aspirações. Então, oportunize para o seu filho, né, uma história em quadrinho. Não deixa isso morrer ou só ir para o cinema, que é muito bacana quando vai para o cinema, né? Mas pegar uma história em quadrinho, poder aprender a ler, conhecer palavras novas, ver os desenhos e principalmente a história, né? A história e o propósito que nos encanta. Isso não pode morrer. Tá certo. Muito obrigado, viu? Obrigado. Privilégio aqui. Igualmente. Bater um papo com você. Okay. Internautas, nós então, com os agradecimentos a esse grande colecionador, Francisco Sarquis, nós finalizamos mais um Quadrinhos para Quadrados Redondos. Grande abraço e até a próxima.